pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui um vídeo um pouquinho polêmico para falar sobre as minhas escolhas entre os carros ditos populares até R$ 44.000. Até R$ 44.000. Para ver quanto um carro popular já está custando nesse país. Enfim, primeiramente eu queria falar que existem algumas opções para aqueles que não se importam de um veículo que está prestes a sair de linha e que podem e não ligam muito para a desvalorização do carro porque pretendem ficar muito tempo com o carro e que querem um pacote que é o kit dignidade, né, que é o ar-condicionado e a direção hidráulica. Esses carros, dentre eles são o Renault Clio Expression. Você pode encontrar ele aí por R$ 29.000. Aqui no Rio de Janeiro é comum você encontrar ele, 0 km. Até mesmo com rodas de liga leve, ar-condicionado, direção hidráulica, rádio, vidros, travas, espelhos elétricos. R$ 29.000 por um carro desses. Que eu acho que vai ter uma dirigibilidade muito melhor que a do Kwid. É um carro muito mais entusiasta. Não é um carro bonito, mas é um carro entusiasta e é um carro econômico. Ponto, eu acho que é uma boa opção para quem não se importa tanto com a desvalorização e pretende ficar com o carro por bastante tempo. Também tem a opção da Fiat, que apesar do motor não ser forte, ser um motor fraquinho, mas ele ainda assim utiliza a mesma plataforma, por incrível que pareça, dos últimos lançamentos para esse tipo de compacto da Fiat. É o Fiat Palio Fire. Um Fiat Palio Fire com ar e direção, vocês vão estar encontrando ele aí na faixa dos 34 a no máximo R$ 35.000 e utiliza a mesma plataforma de Mobi e de Uno, com o mesmo motor e com muito mais espaço interno. E particularmente eu acho um estilo muito mais bonito. Um outro que está, entre aspas, saindo de linha, mas aí não é o carro e sim o motor, são os Sanderos e Logans, tanto 1.0 quanto 1.6. Tá, 1.0 D4D vai sair de linha para o 1.0 12 válvulas de 3 cilindros e o 1.6 vai vir o 1.6 da Nissan, mas isso é só para o ano que vem. Então estão aparecendo boas oportunidades de Sandero com ar e direção a 35.000, Logan a 36, então vale a pena. Essa compra é a mesma coisa dos 1.6 por 41, 42 mil, que na maioria das vezes você não compra nem um carro 1.0 hoje com esse valor. Agora falando de carros que estão em linha e que não tem a mínima vontade de serem modificados por enquanto, eu diria que a melhor opção para quem quer um carro compacto hoje é o Volkswagen Up. É sem sombra de dúvidas o melhor compacto. A aerodinâmica dele pode não ser grandes coisas? Não é, pelo formato. Porém, o motor é bastante evoluído. O interior não é espaçoso? Não é, mas o carro é muito pequeno por fora, então ele tem um bom espaço quando comparado ao espaço externo dele. É um carro bastante seguro, muito sólido, anda muito bem e com a direção elétrica é ridiculamente fácil de dirigir aquele carro na cidade. Tudo bem que um Up com um pacote com um kit dignidade, você vai estar pagando aí 37, 38 mil reais por um take-up com esse pacote. Mas talvez a primeira opção interessante. A segunda opção, para quem tem Nissan na própria cidade, seria o Nissan March, ou March, como vocês preferirem entender, né? Com motor 1.0 de 3 cilindros, na versão Conforto ou na versão S, que é a versão mais básica, que vem com ar-condicionado e direção elétrica. Também tem um desempenho suficiente, porque é um carro bastante leve. Ele é muito espaçoso por dentro, apesar do tamanho externo, e bastante econômico, então é uma compra que vale a pena. Eu não recomendo nem o Uno nem o Mobi, primeiro pela plataforma bastante antiga de ambos, é a mesma plataforma do Palio Fire com algumas modificações, por isso que eu indiquei o Palio Fire. E segundo que o motor é muito antigo, com o ar-condicionado e com a direção hidráulica o motor fica muito xoxo, muito lento. E o Mobi ainda tem uma atenuante pior, que o Mobi é do tamanho de um Up, só que com um motor de 4 cilindros que invade mais a cabine, ao contrário do que acontece no Up. Então, você fica com um espaço microscópico dentro do Mobi. O Mobi é um carro para 2 pessoas. Então, não rola, entendeu? O Mobi realmente
Talvez se ele tivesse nascido com 3 cilindros e a parede corta-fogo ter nascido, adaptada, adequada aos 3 cilindros, ele tivesse um espaço interno bem maior do que o que ele realmente tem. Porque é muito ruim o espaço interno dele, então não é um carro legal. Fora que o acabamento é muito mal feito, o Up é perfeito, isso é real mesmo, tá? Não é puxando sardinha pro Up. E até mesmo, vocês olhem aquela tampa de vidro do Mobi com aquele fiozinho da onde passa a água do limpador do para-brisas todo solto. Aquilo é ridículo, ridículo, então não rola. E também ficamos a ver como vai ser o desempenho desse novo motor GSE 1.0 de 6 válvulas da Fiat, né? Que ainda não chegou ao mercado e que vai substituir esses de 4 cilindros no Uno e no Mobi. Vamos ver como será que talvez possam ser uma opção de compra, apesar da plataforma muito antiga. Nesses populares, um outro popular que é interessante, apesar de ser mal montado em geral, é o Ford Ka. É um carro que tem um espaço bastante interessante no interior, um motor muito moderno que empurra muito bem o carro e bastante econômico. O único porém dele é talvez a posição de dirigir, que poderia ser tão boa quanto a do Fiesta, afinal ele deriva do Ford Fiesta, mas é muito alta. Mas é só um porém, só esse porém. No restante o carro é muito bom de dirigir, a direção é bastante leve e o câmbio é muito preciso, que é o câmbio IB5 da Ford. Tá? E ele já vem com um kit de dignidade completo, né? Vidros elétricos, travas elétricas, vem com ar-condicionado, direção elétrica, ou seja, já vem bem completinho, é bem interessante. Ainda podemos falar também no Gol na versão de entrada, mas o Gol já é uma coisa bastante antiga conceitualmente dizendo. Apesar que essa geração, entre aspas 7, que na realidade é 3, evoluiu muito, tá? Porque esse motor de 3 cilindros que é utilizado no Up caiu bem no Gol, faz o carro andar muito bem e tem muito mais espaço que o Up. Uma versão com ar-condicionado e direção hidráulica vocês vão estar encontrando aí por R$39 mil e é uma opção a se pensar. Mas aí eu falei tanto de 39 mil, por incrível que pareça, por 39.990 aqui no Rio de Janeiro estão aparecendo promoções do Etios 1.3X com câmbio manual de 6 marchas. Eu acho que é a melhor opção para quem quer um carro compacto, porque ele é menor do que, por exemplo, um Gol. Tem um motor muito mais forte. Para vocês terem noção, esse 1.3 é capaz de andar mais rápido do que a grande maioria dos 1.6 no mercado, porque o Etios é muito leve, ainda mais com esse câmbio manual de 6 marchas. O carro ficou extremamente esperto. Já vem com um kit de dignidade completo, que é ar-condicionado, direção elétrica, vidros, travas, espelhos elétricos. Ou seja, é uma opção muito mais interessante, ainda com uma vírgula que a maioria desses carros, à exceção do Up, tem, que é 4 estrelas no Latin NCAP. Ou seja, uma opção muito interessante. Então, se você tem R$40 mil para comprar um carro popular 1000, olha para o Etios. Ele é feio, mas é um bom carro, com câmbio manual. Tá? Aí subindo um pouquinho, é como eu falei para vocês vão já ter um Sandero 1.6 já, só que aí já é aquele fim de linha, porque eles vão trocar o motor no ano que vem. O Gol 1.6 ainda não está nessa safra de preço. Também tem a partir dos 42 para 43 mil, que aí a gente já está na faixa limite, um carro igualzinho a esse da nossa frente aí, o Nissan March ou Mesh 1.6S, que também vem com um kit de dignidade básico, que é ar-condicionado e direção elétrica, anda muito, bebe muito pouco, e é uma outra ótima opção de compra, entenderam? Então é isso, essas foram as minhas dicas. Eu fiz elas porque teve uma amiga que me perguntou a respeito dos carros compactos que ela conseguiria comprar com esse valor, e acho que dei uma boa dica. Se vocês têm alguma dúvida, postem aí embaixo, curtam, compartilhem, discutam. Tá difícil comprar um carro popular hoje porque tá tudo caro demais, tá muito